quero impactar essa geração com tua palavra no Bom dia, paz do Senhor. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para mais um programa onde a gente vai falar aqui da palavra de Deus, ter uma palavra abençoada, uma reflexão bíblica e também louvores que edificam a nossa vida. O tema de hoje foi de produção de Eduarda Rodrigues. Se me sinto tão distante de Deus, foi porque eu me afastei dele. Já começamos com um tema bem provocador. Bom dia, Samuel, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Moisés, bom dia a você que está na sintonia dessa programação, com muita alegria, né, Moisés, porque sabemos que Deus sempre tem o melhor para nós, e essas provocações aqui que a gente faz, com certeza sempre para edificar, para fortalecer a nossa fé. Muitos aqui, essa programação é RW Palma, ao vivo também, em todos os lugares onde você estiver escutando, tenho certeza que será tocado, será impactado pela presença de Deus. Junto conosco, vem, adore, busque a Deus. Esse é o culto também ao seu lar. Vem conosco. É isso aí. Uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. E vamos para mais um programa maravilhoso na presença de Deus. Então vamos fazer uma oração rapidamente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio, Pai amado, de estarmos aqui na sua presença. Louvando e agradecendo o teu santo nome, Pai querido. Obrigado pela dádiva da vida, mais um dia que estamos aqui, podendo ter esse grande privilégio, Senhor, de falar do teu amor, de escutar louvores abençoados. Muito obrigado, Senhor. Conduz a nossa reunião agora, Pai amado, conduz esse programa, que seja uma bênção, Pai, que seja edificante, que venha edificar tanto a nossa vida quanto a vida dos ouvintes, Senhor Deus. Muito obrigado pelo carinho, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. No Impactar Vidas, informação, oração, a palavra de Deus e músicas que vão abençoar a sua vida. Amém, um tema muito profundo, até para os momentos que nós vivemos. Verdadeiramente, muitas pessoas se sentem distantes, a gente vive um momento, a gente estava até comentando hoje na escola dominical, um momento de muita ansiedade por parte das pessoas, um momento que muitas pessoas se encontram aflitas, depressivas. Não é à toa que filmes que trabalham esse tema, às vezes assim, da mente, da alma, ficam muito populares, como é o caso do Divertidamente. Então a gente acaba refletindo muito sobre esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo realmente muito difícil. Só que a Bíblia ela tem várias respostas para isso. Então, muitas vezes, o quanto a gente se sente distante de Deus, o quanto a gente se sente até distante do próximo, é por conta do estilo de vida que nós estamos levando, lamentavelmente. Eu li essa semana um livro da Fernanda Witwicki, que é uma irmã em Cristo, que escreve muitos livros, até muitos voltados para crianças, até um tema bem legal, ela escreve bem para crianças, mas não só para crianças, ela também escreve assim, devocionais, e ela aplicou a sua escrita agora para o tema das redes sociais, para o uso do celular, né? O uso tão agressivo que a gente faz do telefone celular, um uso tão às vezes viciante que nós acabamos fazendo, e como muitas vezes por conta desse tipo de atitude a gente vai se afastando de Deus, vai se afastando da comunhão, vai se afastando dos nossos irmãos. É muito interessante, né? Porque a internet é tudo muito dinâmico, é uma enxurrada de informações muito grande, a gente vai se alimentando muitas vezes de coisas muito ruins, né? Informações desagradáveis, informações até muitas vezes que são pecado, porque fofoca, são coisas que verdadeiramente não edificariam a gente em nada. Então, muitas vezes nosso estilo de vida, sem a gente perceber, na palma da nossa mão, está nos afastando de Deus. Então, um tema muito propício que a Eduarda trouxe aqui pra gente, certamente influenciada pelo Espírito Santo. Eu já queria abrir aqui com um versículo bíblico de Salmos, de número 9, no verso 10. O próprio salmista, lá muitos anos atrás, um tempo antes de Cristo, antes da tecnologia que nós temos hoje, antes dos dilemas e aflições que temos na modernidade, na pós-modernidade, né, sendo um pouquinho mais preciso, a gente encontra na Bíblia os mesmos dilemas, né, as mesmas complicações, claro que em graus diferentes, expressos de formas diferentes, mas a gente encontra a resposta na palavra de Deus. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. É muito profundo, né? Conhecer o nome de Deus é algo muito profundo. Aqui não significa apenas saber o nome de Deus.
quando a gente fala na cultura bíblica sobre conhecer o nome de alguém, até sobre conhecer alguém já é algo bem diferente, né? Você já deve ter lido na Almeida algumas situações meio até engraçadas, falando que o fulano conheceu alguém, né? Só que é no sentido sexual, né? Quando Adão vai conhecer Eva, né? Não é no sentido de conhecer Eva pela primeira vez, é de ter um relacionamento com ela, né? Um relacionamento sexual para fins de procriação. Então, aqui é nesse sentido realmente de um relacionamento com Deus, né? Você tem um relacionamento e conhecer o nome. Conhecer o nome de alguém no Antigo Oriente Próximo é muito mais do que saber só o nome daquela pessoa. O nome, ele é a identidade de quem é aquela pessoa. Então, quando você fala do nome na história bíblica, você está falando da identidade. Até essa semana, conversando com a Raquel sobre as curiosidades de nomes bíblicos, você tem o nome Débora, né, que é a Débora. No hebraico, quando você vai no dicionário, significa abelha. É meio estranho, porque abelha, como é que faz sentido isso? Só que significa abelha porque tem todo um significado poético envolvendo o nome da personagem. A abelha traz o mel, a doçura, e o ferrão também, né? Então a Débora é uma pessoa que usa da palavra com doçura, com graça, né? Para motivar ali o Baraque, né? E os demais para ir para a batalha, mas também com autoridade, a autoridade de Deus. Então tem tanto o ferrão e a doçura através da palavra. Então, conhecer o nome de alguém não é conhecer só essa pessoa de vista, é conhecer justamente no sentido espiritual, né? Conhecer profundamente essa pessoa, é dessa maneira. E o texto vai dizer: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Ou seja, para eu confiar em Deus, eu vou ter que ter um relacionamento com Ele, que é exatamente o que diz o nosso tema. Se eu me sinto muito distante de Deus, é porque eu me afastei dele. Se eu sinto muito, estou muito angustiado, estou muito distante, é porque eu me afastei de Deus. Eu deixei Deus de lado, porque Ele jamais nos abandona. Não é verdade, Samuel? É muito profundo isso. E realmente o que hoje nós estamos vivenciando, tanto quanto a mente humana, ela tem sido seduzida ou encaminhada para um abismo sem fim, né? Eu posso até dizer assim, porque realmente as pessoas estão procurando a distração, as coisas que realmente muitas vezes não são tão poderosas, posso dizer assim, da comunhão que é estar com Cristo, né? Então, quanto mais as pessoas se afastam, quanto as pessoas vão se distraindo através de muitas informações, as distrações, elas tiram o sentimento de que tem alguém que cuida, estão distantes, realmente elas estão afastando-se cada dia mais da presença daquele que o criou. E Deus, ele sempre teve o desejo, sempre tem, e o coração dele sempre foi voltado a que o ser humano venha a estar perto dele. Por isso que ele diz na sua palavra: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Realmente essa confiança precisa ser plena, verdadeira, porque muitas vezes a intimidade, a pessoa, por mais que seja tão simples, ela, por ser simples, eu posso até afirmar isso, ela se torna rotineira. E muitas vezes a rotina, afasta as pessoas daquilo que é para continuar sendo, confiar, estar perto daquele que pode fazer as coisas. O ser humano tem essa facilidade. Quando ela se desloca para algum lugar e as coisas são fáceis, elas perdem muitas vezes o sabor de viver aquela intensidade de estar junto das pessoas que estão ajudando, apoiando. E Deus é assim. Muitas vezes a gente, como seres humanos, eu digo nós, como homens e mulheres, que tem esse sentimento assim de estar perto de alguém que cuida da gente. E quando a gente vê que alguém está cuidando de nós, muitas vezes a gente relaxa e não tem muitas vezes aquela intimidade. O próprio Deus quer ter esse relacionamento, quer que a gente tenha essa confiança nele, se aproximar dele, buscar ele sempre. Realmente aquela pessoa que tem mais intimidade, aquela pessoa que tem mais se aproxima mais, ela tem mais amor, ela tem mais compreensão, ela tem mais instrução para a vida. E o próprio Deus quer ter esse relacionamento conosco, mas as pessoas se afastam. Realmente por causa dessas redes sociais, muitas vezes o feed não acaba nunca, parece que vai acabar, mas não vai acabar. Pode continuar aí, não vai acabar. Você vai continuar girando e vai ter muitos conteúdos que muitas vezes vai afastar você da realidade que é estar perto de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. O domingo passado eu falei sobre isso. Pessoas precisam de pessoas. E nós precisamos estar entrelaçando esse mesmo assunto em relação à comunhão com Deus. Nós precisamos ser impactados
pela presença de Deus. Como nós podemos estar assim? Entender que os homens se abalam, o ser humano se abala, e muitas vezes esquece de estar confiante em Deus. Mas hoje eu te convido a se aproximar de Deus. Se você que está relaxando na fé, você que não está mais crendo, até mesmo nas pessoas que têm o coração puro, porque realmente as pessoas estão também se afastando, as pessoas que estão ao nosso redor se afastam também. Mas existe ainda remanescente, né, Moisés? Existem pessoas ainda que têm a chama no coração, que queima, que tem vontade de não parar. Tem os remanescentes que têm a curiosidade de se aproximar da verdade perto do eterno, que é Deus. Meros homens, seres humanos que têm a capacidade mesmo de errar e erram muito por não conhecer o Criador, que pode todas as coisas. É uma palavra muito forte, porque é um tema relevante para os nossos dias. A mente mente. Muitas vezes a mente, a reação que você está tomando agora, de se afastar, de se excluir, de estar perto de, muitas vezes, de pessoas que vão te ajudar, vocês não querem, mas muitas vezes essas pessoas vão te levar ao Cristo, a Deus, a palavra de Deus, através das pessoas que muitas vezes nos confrontam. E realmente, né, Moisés, a palavra que nós vamos falando aqui, realmente todos os domingos, ela confronta muitas vezes nós. E o evangelho é esse, que nos confronta a nós se aproximarmos mais de Deus. Para nós termos essa intimidade, nós precisamos limpar tudo aquilo que nos distrai da presença do Senhor e se aproximar dele a cada dia mais. Cada dia mais é saber que o tempo, a hora, tudo foi criado por ele e para a sua glória. Quando nós percebemos isso, nós tiramos a confusão da mente e entendemos que nós precisamos do eterno, nós precisamos de Deus, Deus precisamos de Jesus. Jesus criou tudo, desde a fundação do mundo, ele fez tudo isso para a sua glória, mas precisamos ter intimidade para não sermos confundidos com muitas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Exatamente. A gente... É um tempo difícil, porque são muitas distrações que a gente tem hoje, lamentavelmente. Então a gente acaba se distraindo com muita coisa. A gente comentou isso no EBD hoje. O texto bíblico fala lá em João 14 que Jesus mandaria outro Consolador, né? O Consolador é aquele que nos consola, o Espírito Santo. Só que a gente busca consolo em várias outras coisas. A gente vai... chega do trabalho estressado, cansado, ou da faculdade, ou da escola, e ao invés de ir para a presença de Deus, para derramar nossas lágrimas, para derramar os nossos anseios, para colocar sobre... para apresentar para ele tudo aquilo que a gente está temendo, a gente faz tudo errado, né? A gente vai ou falar com alguém, ou falar mal de alguém, ou eventualmente ir para as redes sociais, que até o livro fala. Para quem está no YouTube, eu até com o livro aqui nas mãos, eu gostei muito dele, por isso que eu estou fazendo propaganda de graça, não tem patrocínio não, mas a Luz aos Olhos, da Fernanda Witwicki, e ela comenta aqui no livro justamente sobre essa falta que a gente antigamente se valorizava demais a questão da oração, né? E hoje parece que deu uma desanimada, né? Parece que não se fala nem mais tanto sobre... Às vezes você fala um problema para uma pessoa, fala, vamos ver como é que resolve, mas ninguém lembra que tem a questão da oração, que é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem ao nosso lado, que a gente não pode esquecer dela. E como eu falei, tem muita coisa que distrai, então até a autora comenta aqui que o telefone, ele às vezes é para pegar aquele tempo e a gente tá com Deus, né? Ou às vezes em comunhão com um irmão, pedindo um aconselhamento, alguma coisa assim, buscando a presença de Deus para resolver aquilo de uma forma santa, de uma forma que glorifique o nome de Deus. Só que a gente vai e se anestesia, né, com uma série de vídeos que no fundo a maioria não agrega muita coisa, com uma série de informações que muitas vezes não mudam em nada a nossa vida, e a gente vai se afastando de Deus sem perceber. Deixa eu provocar esse assunto também para Moisés, eu acredito que isso também vai ser relevante. Moisés, realmente, o que as pessoas estão vivendo, eu digo isso porque eu tento me policiar, muitas vezes é afastar uma da outra, né? Realmente, o que nós estamos vivendo, Deus, ele quer ter relacionamento conosco como igreja aqui. Nesse caso, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos com ele. E por ser igreja, estar nesse contexto, muitas vezes nós precisamos entender que precisamos ter esse laço, essa aproximação entre os irmãos, esse aperto de mão, esse abraço, esse aconselhamento, essa conversa. Hoje nós estamos perdendo muito esse contato de estarmos unidos juntos
E por isso que muitas pessoas se afastam de Deus, porque não vê muitas vezes a realidade que hoje nós estamos vivendo, de que as distrações, aquilo que é luz ou é muito brilhoso nas telas, nos filmes, nas coisas que estão distraindo muito rápido, nós perdemos muito tempo no momento que nós poderíamos estar junto com os irmãos ou com família, com as pessoas, trocando ideia, tendo aquele confronto. As pessoas não querem ter mais, né, Moisés? Esse confronto de palavras, de rejeição entre os irmãos. Ele só quer aquela positividade, eu preciso vencer e você precisa me ajudar. Então você vai lá nas redes sociais e procura 5 pontos, 5 coisas que vai nos levar. E realmente não é isso. Não sei se tu pode até mesmo afirmar para os nossos ouvintes, para quem está nos escutando, que muitas vezes o relacionamento que Deus quer conosco é estarmos aqui, junto, falando, conversando com família, pessoas. Exatamente. Tem uma coisa que a autora fala também, que eu achei legal, porque aí a pessoa às vezes fala, eu tô com a minha bateria social esgotada, não quero falar com ninguém, né? Aí ela comentou com a amiga dela, que a amiga dela falou isso. Tá, mas você... Será que tá mesmo, né? Será que não é por conta do telefone que você viu tanto problema, tanta polêmica no telefone? Faz uma experiência, né? Diminui um pouco o uso do telefone. E aí ela viu que na verdade era o telefone, entendeu? Não tava com bateria social esgotada nenhuma, porque ela não tava conversando com quase ninguém. Como é que ela tá com a bateria social esgotada? Então, isso mostra como a gente vai se afastando, porque não adianta. Se a gente vai se afastando da comunhão, a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se sentir distante, gente. Não tem o que fazer. Sim. A gente achar, a gente até comentou na EBD hoje isso. Não tem como, cara. Você achar que Deus vai fazer um negócio extraordinário, que o culto vai ser tremendo, se eu não busco a presença de Deus, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não leio Bíblia, se eu tô só me alimentando eu só fico vendo canal sensacionalista, de coisa, de gente morrendo, de homem batendo em esposa, coisa assim terrível. Eu só fico vendo filmes que eventualmente não tem nada que agrega na minha vida, sabe? Como é que eu vou me encher de Deus assim? Até isso, né, faz as pessoas até mesmo se igualar, né? Tem vezes que temos um sentido assim, perto daquele autor, daquele personagem, daquele filme, ou aquele assunto, aquele feed que nós olhamos lá, tem quase mais ou menos parecido com aquilo que nós vivemos aqui, mas somos seres humanos, só que aquilo ali, né, Moisés, parece tão perfeito. E tão perfeito que muitas vezes a gente quer se identificar, mas realmente nós não somos aquilo. E as pessoas estão misturando aquele momento com a vida. Tipo, o meu esposo é dessa forma, a minha esposa é dessa forma, os irmãos são dessa forma, a igreja é dessa forma. Só aquilo que tu falou agora, né? Faz as pessoas se afastar por comparar que o ambiente que está ao seu redor está sendo igual àquilo que nós estamos vivenciando nos filmes, nas redes sociais. E muitas vezes é aquilo que realmente Deus quer nos libertar, para que nós sejamos como aquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Impactando outras vidas. É uma palavra que vai impactar outras pessoas. Como? Se você pode ser a pessoa que vai impactar, você quer que os outros vão impactar a sua vida, mas realmente Deus está escolhendo nós, né, Moisés? Exatamente. A gente tem que ter essa prudência. Então, mais um texto aqui, um texto de... Vou fazer o de Pedro primeiro, que é mais rápido. 1 Pedro 5:7. É um texto muito profundo para os dias de hoje. O que a gente tem visto, assim, tantas pessoas ansiosas, apavoradas, e muito do que é alimentado pela ansiedade hoje é por conta do estilo de vida, gente. Não adianta. A coisa tá muito doida, assim, tá todo mundo atrasado, o tempo todo correndo, um desespero, assim. Isso não faz bem, né? Então o texto de Pedro lá, texto do século I, é um texto extremamente antigo, mas muito atual. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então Deus, ele tem cuidado da gente. A gente tem que pegar os nossos anseios e lançar nele. Não é no telefone, não é numa série, não é na Netflix, não é. Eu sei que a gente tem a cultura hoje do eu cheguei cansado, eu vou descansar aqui, ver uma série, ver um negócio. É legal, mas... Eu mereço. Eu mereço, exatamente. É a idolatria do lazer, né, que alguns teóricos falam. Acho interessante, né? A gente conseguiu criar um altar pro lazer na nossa vida, lamentavelmente. Então... Por mais que a gente realmente precise descansar, eu acho importante, isso, mas tem que tomar cuidado como a gente está fazendo isso. Porque é aquilo, o crente que reconhece Jesus como seu Salvador, que não tem um tempo na sua semana para buscar a Deus através da palavra, para buscar a Deus através de oração, né? Como é que ele vai vencer isso? Às vezes você vai conversar, o crente eu tô muito ansioso, tô muito nervoso. Tá, cara, mas tu tá orando, sabe? Tu ora regularmente, todo dia, entendeu? Tu busca a presença de Deus, tu escuta louvores, né? Você lê a Bíblia regularmente.
Assim, acontece, a gente não vamos ser hipócritas aqui. Isso pode acontecer, uma pessoa tá buscando a presença de Deus e ela tá ansiosa, né? Isso é perfeitamente normal, né? Isso pode acontecer. Mas ela mesmo assim lança aos pés do Senhor e ela vence esse problema. A questão que a gente está querendo trazer é que muitas vezes nós criamos o problema. A gente não está falando do caso da pessoa que tem diagnosticado uma crise de ansiedade e às vezes precisa de ajuda médica. Não estou falando desse caso. A gente está falando do caso da pessoa que está ali tranquila, daqui a pouco ela entrou no Instagram e viu que está tendo uma guerra no Oriente Médio. E a gente tem um problema também, que é um volume de informação tão grande que a gente recebe, que a gente não se importa com nada, praticamente. Porque aí eu vi aqui, morreu não sei quem na Europa. Aí daqui a pouco eu rodo um negócio, aí morreu 50 pessoas no Oriente Médio. Aí não tem nem tempo de processar isso, daqui a pouco eu descobri que tem um animal que está sendo maltratado. Falei, meu Deus. Aí eu leio tudo, não me importo com nada. E parece que eu tô envolvido, só que eu não tô me conectando com nada disso, na verdade. E me sinto distante. E aí Deus, ele acaba caindo pro escanteio, acaba sendo deixado de lado. Porque, infelizmente, tem outras coisas nesse lugar, né? Pode falar. Porque realmente, quando o apóstolo Pedro ele falou isso, existe um esforço, né, Moisés? Lançar quer dizer o esforço, você tem que fazer um esforço para fazer isso. E realmente as pessoas não querem ter esse esforço. Por ter essa capacidade de escolher, dizer eu não quero, e a inteligência dos seres humanos são isso. Quanto mais inteligente a pessoa é, ela tem mais desculpa na sua mente, ela cria algo mais, para desvirtuar realmente aquilo que deve ser feito. Realmente as pessoas pensam assim, a pessoa mais que não é muito inteligente, ela que está negligenciando. Realmente não. Realmente a pessoa que é inteligente, ela desvia muitas vezes a intenção e que deveria ser tomada, de lançar ao Senhor. Então, quando a pessoa lança ao Senhor, ela tem que se esforçar. E como tu falou agora, né? Muitas pessoas estão se preocupando com muitas redes sociais, ou até mesmo guerras, animais, tantas coisas difíceis que estão acontecendo no nosso dia, e distrai sua mente e até mesmo culpa Deus, dizendo, Deus, tu não é bom, tu não é maravilhoso, tu és um Deus ruim, tu és uma pessoa que eu não quero ficar perto de você, eu vou se afastar de você, eu quero ter distância. O Senhor julga mesmo, o Senhor mata, o Senhor destrói, o Senhor não quero ficar perto do Senhor, porque o Senhor quer, só olha o que está acontecendo no mundo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Então eu vou me afastar, porque eu sei que eu sou pecador, eu sou errante, e quem sabe Deus vai me julgar também e vai fazer igual que está fazendo com os outros. Mas realmente não. Deus é amoroso. Deus, ele é poderoso, ele cuida de tudo, ele é gentil, ele criou todas as coisas, Então, se eu digo para você que você precisa se afastar, você aceita rapidamente, né? Porque as redes sociais, o mundo, os filmes estão dizendo para você se afastar, mas hoje, aqui nesse programa, eu estou dizendo para você se aproximar de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Jesus, ele cuida a Bíblia mesmo, ela fala, né, Moisés, que desde o campo ele cria, o lírio dos campos, né, ele veste. Deus, ele sabe até os fios de cabeça que tem na nossa cabeça, lá em Lucas 12:7, você pode até acompanhar lá. O nosso dever é simplesmente deixar essas preocupações de lado, deixar essa ansiedade e entregar a Jesus a nossa vida. Jesus te ama. Jesus tem um grande amor para a tua vida. Ele criou todas as coisas para que você seja vencedor. Isso não é uma palavra motivacional. Isso é aproximação de Deus com você. Se você está sentindo-se afastado, você está cada vez mais distante, Jesus está olhando para você neste exato momento. Deus, ele criou tudo. Deus, ele criou desde o início, desde a fundação. Ele se manifestou através, né, do seu filho. Deus se manifestou através do seu filho aqui na terra, mostrando que o mundo e Satanás queria que Deus se manifestasse como Deus aqui, até mesmo no deserto. Muitas vezes ele diz assim, mostra que tu é Deus, transforme estas pedras em pão. Deus, ele não quis fazer isso. Deus, ele não quis mostrar o seu poder divino como Deus. Ele quis ser homem. Ele quis ser homem. Ele quis ser o que você é agora.
Os anjos queriam descer para também anunciar o evangelho. Deus diz, não, é para o ser humano. Eu criei o ser humano para ser vencedor. Satanás quer que você seja Deus. Satanás quer que você seja poderoso, que saia fogo, que faça o extraordinário. O mundo, as redes sociais, os filmes estão ensinando você a ter efeitos, ter poder, ter tanta coisa, ter domínio sobre tudo. Não, Deus quer que você seja ser humano. Não se afaste de Deus, se aproxime de Deus. Deus te ama. Hoje Ele quer que você se aproxime mais dele para mostrar o grande amor que tem na sua vida. Ele disse, ele foi o Pai, como Moisés falou agora, no início ali, ele falou que ele desceu na terra como filho, morreu e ressuscitou e subiu ao Pai. Ele disse que eu preciso ir até o céu, para que o Espírito Santo desça, agora não mais em templo, feito por homens, que é o templo, igreja, casa. Não, ele quer morar dentro de você. E quando você precisa entender que precisa limpar tudo aquilo que está dizendo para você se afastar, você pode ter certeza. O nosso objetivo aqui é que você se aproxime mais dele. Quando você se aproxima dele, começa a tirar todas as distrações, a avareza, o orgulho, a vaidade, e ali começa a brilhar o Espírito Santo dentro de você, e você vai se sentir muito mais aliviado, sabendo que Jesus passou todas as coisas. Ele disse, eu passei, eu venci o mundo, e vós vencereis também. E vocês fariam coisas maiores, seres humanos, não deuses minúsculos, não, ser humano. Vocês têm não só o poder, vocês têm a autoridade, e a autoridade que o ser humano precisa aprender através de se aproximar do Senhor. Chega hoje perto do Senhor, abrace Ele com seu coração, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará, se assim você acreditar, né, Moisés? Amém, com certeza. Então, realmente é um tema muito legal, a gente vai continuar falando dele aqui na rádio, mas para os irmãos que estão vendo no YouTube, a gente já vai estar encerrando essa parte aqui. E lembre-se sempre, né, que se você se sentir afastado de Deus, distante dele, saiba que Deus está pronto para te ouvir, pronto para reatar esse relacionamento. Busque a presença de Deus, não se esqueça dele, não deixe as distrações dessa vida fazer com que você se afaste da presença de Deus. E para os irmãos da rádio, agora vamos ficar com os louvores maravilhosos que ouviremos na sequência. E só antes de terminar essa programação, eu quero dizer, se você que gostou desse conteúdo, você quiser e você consegue fazer isso, você pode entrar em contato conosco. Nosso número é 55 aqui do Rio Grande do Sul, 996-247578. Você pode pausar esse vídeo, buscar, se caso alguma dúvida ficou e você quer trocar uma ideia conosco, nós estamos abertos para ouvir a sua opinião. Não deixe de compartilhar, curtir e fazer isso que o Senhor te deu, esta semente para plantar aos corações a humanidade que precisa estar impactada pela presença de Deus. Grande abraço, em nome de Jesus.